Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos para o nosso grupo de estudo aqui no Periscope. BH tá na área. Olá, Raquel. Todo mundo. Alexandre Flecha, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de viagem, meu padrinho de casamento. Bem-vindo, Matheus. Meus amigos, Maceió na área. Pausa obrigatória. Você pode ver na reprise, mas é bom ter você ao vivo também. Obrigado pela companhia. Cuiabá. Pessoal, sem muitas delongas, Salvador. Dei aula em Salvador durante muito tempo mesmo, né? E aí tem anos que eu não vou lá, não sei por qual motivo, correria da vida. Pois então, vamos lá, gente. Podemos começar? Podemos começar. Vamos lá. Não sou parente de Habib. Não sou parente de Habib. Tem muito Habib no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem 2 ou 3 pessoas com o mesmo nome, Gabriel Habib. Então, é um nome comum, né? Árabe. Muito bem. Felipe Tenório. Vamos lá. Meus amigos. Vamos lá. Tô com a garganta um pouco prejudicada. Enfim. Vive Global, Você esquece aquela novela que eu fiz, né? Aquela participação no Clone. Foi legal. Pessoal, voltando pra cá. O tema de hoje é o consentimento do ofendido. Nós sabemos que existem 2 grupos. Vamos lá, vamos manter aqui a seriedade. Ambiente. Isso, Flecha, é árabe. Vamos manter o ambiente de sala de aula. Portanto, em sala de aula, a gente fica em silêncio, concentrado e procura anotar tudo que o professor fala. Existem 2 grupos de causas de exclusão da ilicitude. O primeiro grupo é o grupo das causas legais. E tem esse nome porque as causas estão na lei previstas. O artigo 23 trata das 4 causas de exclusão da ilicitude que nós já vimos ao longo desse nosso grupo. São as legais. Mas há um outro grupo de causas supralegais. Eu, particularmente, discordo da nomenclatura porque, pensem comigo, se as supralegais não estão previstas em lei, elas deveriam se chamar causas extralegais. Por que supra? Deveriam ser extralegais por não estarem previstas na lei, não estão positivadas na lei, não há positivação. Mas são chamadas supralegais. E não é só uma, não. Existem algumas. Hoje eu selecionei para tratar com vocês essas causas supralegais e uma delas é o consentimento do ofendido. Eu recebi aqui 2 perguntas, que eu recebi várias, selecionei 2. Primeira pergunta, do Tiago de Recife. Marcelo Machado, meu amigo, meu mestre do processo penal, muito bom. A gente tem um grupo de WhatsApp, e aí deu uma decisão lá do síndico, confundiu o síndico quando algum juiz, que eu não sei de onde foi, e o STJ consertou, confundiu lá o artigo 168, parágrafo 1º do Código Penal, aumenta a pena da apropriação indébita se praticado pelo síndico, só que aí algum juiz confundiu o síndico. Hoje, a administrador judicial, o antigo síndico da massa falida, hoje chamado administrador judicial, com o síndico do condomínio. Uma coisa muito engraçada. Mas vamos lá, um abraço, Marcelo, que bom que você está aqui. O Tiago de Recife mandou uma pergunta. Gabriel, a integridade física eu morri de rir. É um bem disponível? Tiago, vou responder a sua pergunta, amigo, no decorrer da explanação. A pergunta do Luiz Henrique de BH, uma pergunta que suscita uma questão muito importante, inclusive de jurisprudência, é: e no estupro? Como fica o consentimento do ofendido no estupro? Inclusive, Gabriel, está aqui o de vulnerável. Muito bem. O estudo, vamos lá, vamos estudar. O estudo do consentimento do ofendido, ele basta-se na análise dos seus requisitos.
Se nós analisarmos os requisitos do consentimento ofendido, a gente consegue matar, ter o estudo completo do Instituto, com algumas questões pontuais de jurisprudência, e matar as questões de prova. Então vamos lá. Vejam vocês a questão que caiu, e eu trouxe aqui, vocês perguntaram, fui pesquisar. Eu trouxe 4 questões de prova que envolveram o tema. Só para ilustrar. A primeira questão de prova é essa aqui, ó. Essa aqui. Explique sucintamente os pressupostos para que o consentimento ofendido possa ser invocado como causa de justificação. Concurso para juiz federal, 2ª região, 9º concurso. Explique sucintamente os pressupostos para que o ofendido possa ser invocado como causa de justificação. Estava na banca Juarez Tavares, que é o maior penalista vivo do país. O maior penalista vivo. Então vejam, se você souber os 4 requisitos, você responde a essa questão de prova e responde a outras questões também. E eu vou elencar com vocês os elementos, os requisitos. Em primeiro lugar, primeiro requisito, vamos lá. Que o bem tutelado, aquele bem que vai ser lesionado com a prática do crime, seja um bem disponível. Eu só posso consentir na lesão a um bem jurídico se esse bem jurídico for disponível. O direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos. Eu só posso consentir que um bem jurídico seja lesionado, seja violado, se ele for disponível. E aí, isso engloba a pergunta do Tiago. Mas, Gabriel, quais são os bens disponíveis? Amigos, vamos inverter. Vamos ver quais são os bens indisponíveis. E a partir dos bens tidos como indisponíveis, por exclusão, a gente chega aos bens disponíveis, que é mais fácil. São indisponíveis a vida humana e os bens ligados ao Estado. Como assim, Gabriel? Repito, a vida humana e os bens ligados ao Estado. Como assim bens ligados ao Estado? Um abraço para o pessoal de Belém. A moeda falsa, por exemplo. Que moeda falsa? Fé pública. A fé pública, os símbolos e insígnias que representam o Estado democrático, o país, a bandeira nacional, tudo isso é indisponível por quê? Porque é um bem, porque são bens ligados à Constituição, à existência, à formação do Estado. Tudo que não for isso será bem disponíveis. E aí vejam, a vida humana é indisponível e cai em prova. Então, se a pessoa consentir que alguém lhe retire a vida, ainda que seja na forma de eutanásia, a pessoa está em fase terminal, em sofrimento, e alguém decide suprimir-lhe a vida, e o paciente consente. Vejam como o bem jurídico vida é indisponível, esse consentimento não produz efeitos, e haverá crime de homicídio. Tudo bem que será um homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral, que é um motivo individual. Mas há homicídio. Privilegiado, o privilégio apenas reduz a sanção penal. Mas tem crime? Tem. Tá? Muito bem. Vamos lá. E a pergunta do Tiago, integridade corporal. Amigos, a integridade corporal, ela é um ponto controvertido. Por quê? Em doutrina, majoritariamente, sustenta-se que a integridade física, pessoal de Presidente Prudente, é um bem disponível, sim. Nesse sentido, César Bittencourt, Fragoso, entre outros. E o Bittencourt aqui traz o melhor fundamento. Ele fala, ora, existe uma lei de transplante de órgãos e tecidos. Uma pessoa viva pode doar um órgão ou um tecido.
parte do corpo, ela está dispondo. Então, se uma lei, que é a lei, anotem, 9434 de 97, se há uma lei, repito, 9434/97, que permite a doação, a pessoa está dispondo. Então o bem é disponível, é regulamentado. Obrigado, Fábio. É regulamentado isso. A pessoa pode dispor da parte do seu corpo. Está dispondo. Muito bem. Agora, uma posição minoritária, sustentada pelo Rogério Greco, fala o seguinte: a integridade física só será disponível se o crime configurar uma lesão corporal leve. Legal, Matheus? Espero que goste da leitura. Bons estudos para você. Então, o Greco diz: só será disponível se a lesão for uma lesão leve. Na lesão grave e na lesão gravíssima, é indisponível. Então, o Greco classifica a disponibilidade ou indisponibilidade de acordo com o grau de lesão. Repito, na lesão leve é disponível, na grave, na gravíssima é indisponível. Ponto. Esse é o primeiro requisito, tá bem? Bem disponível. E respondendo à pergunta do Tiago, segundo requisito, são 4, lembram-se? O primeiro é esse, bem disponível. Segundo, o consentimento do ofendido tem que ser válido. E quando eu falo válido, significa dizer o quê? Quero dizer, o consentimento tem que ser obtido livre de vício, sem coação, sem violência, sem ameaça. É só irmos para o direito civil, atenção à interdisciplinariedade, que é o que te faz crescer no conhecimento. É só tirarmos o foco do direito penal e irmos para o direito civil, e lá a gente vai estudar que existem algumas hipóteses de vícios do consentimento ou vícios da vontade. A violência, eu já vou abrir para perguntas já, tá? A violência, a grave ameaça, o constrangimento, tudo isso são vícios do consentimento. Então, o consentimento do ofendido no campo penal obtido com esses meios, grave ameaça, violência e constrangimento, não é válido. Então, esse é o segundo requisito, que o consentimento seja obtido de forma lícita, sem nenhum vício do consentimento. Tá legal? Muito bem. Terceiro requisito. O ofendido deve ter capacidade para consentir. O ofendido deve ter capacidade para consentir. Ou seja, quem é que tem capacidade para consentir? Ora, o penalmente imputável. Aquele que tem mais de 18 anos e o mentalmente são. Essas pessoas têm capacidade para consentir. Ok? Quarto requisito, que o consentimento seja obtido antes ou no máximo durante a execução da conduta. Sempre antes da consumação. Por quê? A consumação do crime traz a efetiva lesão ao bem jurídico. Falando de trás para frente, a lesão ao bem jurídico ocorre no momento da consumação do crime. Ok? Então vejam, se eu consinto para que cause lesão ao bem jurídico que eu vou dispor, do qual eu disporei, esse consentimento tem que ser prévio. Porque se obtido após a consumação, entenda-se, após a lesão ao bem jurídico, é um conformismo. Eu não autorizei, eu não consenti na lesão, não é? Então todo consentimento tem que ocorrer antes da efetiva lesão, tá bem? Muito bem, amigos. A questão do estupro, eu vou falar já.
Então são os 4 requisitos. Eu vou repetir os 4 para quem perdeu. Primeiro, muito sinteticamente, não vou desenvolver. Vou repetir. 1. Que o bem jurídico seja disponível. 2. O consentimento tem que ser obtido de forma válida. 3. O ofendido deve ter capacidade para consentir. E 4. Que o consentimento seja obtido antes ou no máximo durante a execução da conduta criminosa, sempre antes da consumação. Tá bem? Vejam, simultaneamente foi o que eu falei, antes ou no máximo durante, concomitantemente. Então, se tu estás prestes a fazer uma tatuagem em mim, você aponta a agulha e fala: Gabriel, posso? Pode, vai agora, concomitantemente, tá bem? Pois então, agora vamos lá. Outras questões de prova. Vejam vocês. Em regra geral, o consentimento do ofendido, ele exclui a ilicitude. Ele funciona como causa de justificação. E a questão do TRF 12 dizia isso, que pode ser invocado como causa de justificação. Entretanto, amigos, em algumas hipóteses, o consentimento ofendido, ele vai funcionar como causa de exclusão da tipicidade formal. Então, o consentimento, ele, como regra geral, e é assim que você vai entender, ele funciona como exclusão da ilicitude. Entretanto, em algumas hipóteses específicas, ele funcionará como causa de exclusão da tipicidade. Quando? Quando o não consentimento da vítima, ou seja, quando o dissenso da vítima for elemento do tipo penal praticado. Quando o tipo trouxer a conduta criminosa, a gente já sabe que o tipo descreve a execução da conduta. Quando o tipo trouxer como elemento o não consentimento da vítima, o dissenso dela, ora, tipicidade formal é a conduta adequar-se perfeitamente à conduta descrita no tipo penal. A adequação perfeita entre a conduta praticada pelo agente e a conduta descrita abstratamente no tipo penal. Se o tipo penal traz o dissenso da vítima e ela consente, a conduta não se adequa ao tipo. E aí o consentimento, ele vai excluir a própria tipicidade. Isso cai em prova? Cai muito. Dá exemplo o exemplo mais concreto que a doutrina dá é a violação no domicílio. O artigo 150 do Código dispõe: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Então vejam, quando o tipo dispõe contra a vontade expressa ou tácita, está a trazer o não consentimento da vítima. Nesse caso, se a pessoa, o morador, consente que a vítima entre na sua residência, aquela conduta será um fato penalmente irrelevante, sequer chegará a configurar um tipo penal. A conduta é atípica. Percebeu? Isso aí. Preste atenção, que isso aqui, obrigado, Fábio, é um estudo, não é um periscope. Quando eu falo de 5 minutos, de 6, 4, é dica. Dica. Pega ela rapidinho, acabou, né? Agora, isso aqui é um estudo, é uma aula, tá bem? É uma aula. Eu estou fazendo aqui, explicando o Instituto exatamente como eu explico nas minhas aulas. Então aproveita, né? Reclama que está sem dinheiro, e aí aproveita o Periscope, aproveita o YouTube, né? Ah, eu tô duro, não posso pagar um curso, aproveita o Periscope. Olha aí uma aula, né?
Quer dizer, não sei se é muito boa, vocês que vão dizer, mas aproveite, cai em prova, tá bem? Vamos lá. Eu sou um monstro mesmo. Obrigado, Rodolfo. Sou um monstro. Cada vez que eu me vejo aqui na câmera, eu vejo que eu sou um monstro. Criatura horrorosa. Dá outro exemplo? Na minha opinião, amigos, é mais concreto ainda o segundo exemplo. Estupro. Se alguém mantiver um ato sexual qualquer com outrem e o outrem não consentir, é estupro. E se o outro consentir? Você chega em casa e pratica o sexo com seu parceiro, com sua parceira. Os dois consentem. Essa conduta é penalmente irrelevante, né? Sequer chega a configurar tipo. Então, para mim, é um exemplo até muito mais concreto do que violação de domicílio. Tá bem? Outro exemplo. Artigo 164 do Código Penal. Poxa, Gabriel, eu nunca abri esse tipo penal sequer. Então você vai abrir agora comigo. Pega o teu Código Penal. O 164 dispõe: introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Então, se eu consinto que o meu vizinho de fazenda, Felipe Tenório, deixe o seu gado na minha propriedade, a conduta dele sequer chega a ser típica. Olhem aí 3 exemplos do consentimento ofendido, excluindo a tipicidade. Isso cai em prova. Olha aqui, ó. Vocês perguntaram e eu fui buscar para vocês a questão. MP de Goiás, prova para promotor de justiça 2013. Vou ler a questão. Presta atenção que eu vou ler uma vez. Na doutrina nacional, prospera o entendimento de que o consentimento ofendido pode excluir a tipicidade do fato ou a ilicitude, certo ou errado? Respondam. Se a prova fosse amanhã, depois desse meu periscope, prova para promotor de justiça de Goiás, 2013, certo ou errado? Respondam. Certo ou errado? Certo. Acertariam a questão, né? Então você desavisado, está sem tempo de estudar, assiste meia hora de periscope, acerta a questão de prova. Concurso para juiz de São Paulo, 2013. Vou ler uma vez só, presta atenção. Esquece tudo, esquece coração, esquece que tem aqui atrás, se tem a Torre Eiffel, o Big Ben, o Cristo, esquece. Aonde eu estou, estou aqui estudando com vocês. Esquece tudo. Podem parar os corações, por favor. Parem com os corações, por favor. Obrigado por ele, mas parem, não se preocupem com isso. E atentem para o enunciado. Quando a descrição legal do tipo penal contém o dissenso, expresso ou implícito, como elemento específico, o consentimento do ofendido funciona como causa de exclusão da alternativa B, tipicidade. Certo ou errado? Olha aqui, ó. Exclusão de quê? Antijuridicidade formal, tipicidade, material e punibilidade. Ó, se o dissenso for elemento do tipo, exclui a tipicidade. Percebeu? Certo. Quer ser juiz em São Paulo? Outra questão é promotor de justiça do Distrito Federal, 2011. MP, DF, 2011. Aprecia as marcas corretas, assertivas. A definição do consentimento do ofendido como hipótese de atipicidade ou de justificação da conduta é dependente do tipo penal de que se trata no caso concreto, certo ou errado? E aí? Não vou responder não, vocês vão dizer certo ou errado. Vou ler de novo. A definição do consentimento ofendido como hipótese de atipicidade ou de justificação da conduta
é dependente do tipo penal de que se trata no caso concreto. Certo, por quê? Depende do tipo. Se o tipo trouxer o dissenso da vítima, exclui a tipicidade. Se não, o trouxer, continua excluindo a ilicitude. Tá bem? Olha aí, questão de prova. Eu separei 4 questões para vocês. Vocês perguntaram, fui buscar. E aí, amigos, a pergunta importante, cara, são 10h26, caramba, passou rápido. A pergunta é de quem? Deixa eu ver aqui, quem foi? Luiz Henrique de BH, deixa eu arrumar aqui minha bagunça, meus alfarrábios. E o estupro? Amigos, já falei que o estupro exclui a tipicidade. Aquela foto que eu postei hoje do cachorro olhando meu livro de óculos é o cachorro do Felipe Tenório, ele que mandou a foto. Legal, Felipe, bacana. Bota o cão para estudar, isso mesmo. No estupro, temos uma questão importante. Porque o estupro comum, já falei. E o estupro de vulnerável? E se o menor de 14 anos consente? Isso é importante. O Supremo Tribunal Federal, logo depois do advento da Lei 12.015 de 2009, que criou o estupro de vulnerável, o Supremo disse, anotem aí, no informativo 569, foi o HC 99993, em 2009, disse o ministro Joaquim Barbosa, o eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, e mesmo sua experiência anterior, não elidem a presunção de violência, dizendo lá do revogado 224 do Código Penal, tá bem? Vou fazer um grupo aqui no Periscope para delegado de Goiás, fiquem espertos. Vou anunciar já já. Aí disse assim, ó, frisou-se que o novel diploma 2015 revogara também do Código Penal que cuidava das hipóteses. Resumindo, para não ler que fica chato a leitura, a 12.015 revogou 224 do Código Penal, que tratava de violência presumida, as quais passaram a constituir elementos do estupro de vulnerável, abandonando-se, desse modo, o sistema da presunção, sendo inserido tipo penal específico para tais situações. O que disse o STF? O que era presunção de violência agora é elemento do tipo. Então não importa se a vítima consentiu, praticou ato sexual com menor de 14 anos, tem crime, ponto final, ainda que a vítima seja experiente em atos sexuais. Quer dizer, até porque, pelo requisito 3, né, ela não tem capacidade para consentir, não seria válido, menor de 18 anos. O Supremo Tribunal Federal, agora, mês retrasado, no agravo em recurso extraordinário 940701, publicado em 12/4/2016, disse que a jurisprudência do Supremo entende ser absoluta a presunção de violência no estupro praticado contra menor de 14 anos, vulnerável, independentemente da conduta ser praticada antes ou depois da vigência da 12.015. Então, no estupro de vulnerável, a situação é tão grave que sequer o consentimento do ofendido, da vítima, tem efeito aqui, tá bem? Não só por ser um tipo autônomo, mas porque
pelo que vimos. Vejam, não há capacidade para consentir. E o STJ, Gabriel, para ficar completo? O STJ, julgando em recurso repetitivo, anotem, o recurso especial 1.480, 881, recurso especial 1.480, 881, terceira seção, disse que a jurisprudência do STF e do STJ assentou entendimento que antes de 2015 a presunção era absoluta, não é? E discernimento da vítima acerca e tal. Aí no finalzinho falou assim: o consentimento da vítima, não é o tema de hoje, consentimento do ofendido. Desculpa se eu estou falando mal, porque eu estou fazendo um esforço tremendo para falar, que eu estou com a garganta muito ruim. Olha aí. Disse assim, no finalzinho, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Resumo da ópera, amigos. Se for hipótese, você que perguntou, Luiz Henrique, de BH, hipótese de estupro de vulnerável, em hipótese nenhuma, o consentimento da vítima produzirá efeitos. Tá bem? Muito bem, amigos. Caramba, já tem 30 minutos, eu nem percebi, só de explanação. Amigos, esgotamos o tempo. Entre 14 e 18 incompletos, não tem capacidade, Tadeu. Tem que ser maior de 18, tá bem? Vamos lá. Tatuagem. A tatuagem, eu diria, Alessandro Pinage, pessoal, sigam o professor Alessandro Pinage, que faz uns periscopes muito legais sobre administrativo. Ele é professor de direito administrativo. Alessandro, dá um oi, Alessandro. Dá um oi pro pessoal te encontrar e te seguir. Vamos lá. Alessandro Pinage. Quando ele aparecer, sigam esse cara. Dá um oi, Alessandro. Quando ele aparecer, sigam-no. Muito bem. Então, entre 14 e 18, não tem capacidade. É tatuagem, Gabriel. Tatuagem é direito dele? Olha ele aí. Sigam esse cara. É direito do tatuador? Mas ao mesmo tempo, você pode falar em consentimento ofendido, tá bem? Mais alguma dúvida relevante? Vamos lá. Para encerrarmos. Perguntas? Nenhuma? Então, meus amigos, na quarta-feira que vem, estaremos aqui às 22 horas com outro tema sobre a parte geral, tirando as dúvidas de vocês, tá bem? Um abraço, obrigado pela companhia, boa semana, aproveitem, Humberto, um abraço, Humberto, aproveitem o fim de semana para estudar, tá bem? Obrigado vocês pela companhia, tá? Um abraço, até o próximo encontro, gente, e tchau, bons estudos a todos.